Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. Hoje, atendendo a pedidos e principalmente porque nos próximos dias nós teremos a prova de matemática do Enem, nós vamos trazer mais uma questão de matemática da prova passada do Enem para a gente fazer juntos aqui. É uma questão que trata de unidades de medida, conversão, fator de conversão e de quebra exige da gente um pouquinho de resgate de potenciação. Ok? Então, roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. Se a tartaruga, a lesma e o caramujo apostassem em uma corrida, a lesma chegaria em último lugar. O penúltimo colocado seria o caramujo e a primeira seria a tartaruga. Segundo o biólogo americano Brantley Alan Brunson, a velocidade recorde já registrada em pesquisas por uma lesma é de 16,5 centímetros por minuto. Aí a questão cita aí o site, onde tirou a informação e a data de acesso. Para uma reportagem, dispondo das velocidades recordes da tartaruga e do caramujo em metro por segundo, se faz necessário saber o fator de conversão da velocidade recorde da lesma para metro por segundo para divulgar uma comparação. Com base nas informações, o fator de conversão da velocidade recorde da lesma para metro por segundo é... e ele dá as alternativas abaixo. Ok, pessoal? Então, uma questão bem característica do Enem, um texto longo, exige da gente atenção, concentração, interpretação, puxa diferentes temas, no caso aqui ela vai pedir conversão de unidades de medida, e aí olhando as alternativas a gente vai ver que ela vai pedir também potenciação, mas o mais importante é que ela não pede para você converter, ela pede o fator de conversão de centímetro por minuto para metro por segundo. Vamos aproveitar então essa questão para resgatar um pouco. Antes de fazer a questão, vamos discutir um pouco unidade de medida, conversão e principalmente fator de conversão. Quando eu falo em conversão de unidades, significa que eu tenho duas unidades diferentes e eu preciso expressar aquele valor numa unidade na outra unidade. Por exemplo, metro para quilômetro, centímetro cúbico para litro e por aí vai. Então vamos começar a trabalhar com isso e vamos começar pelo aquilo que a gente mais domina. O que é mais familiar para a gente? Metro, quilômetro é bastante familiar, ok? Então vamos começar daí. Vamos discutir um pouco como é que fazemos a conversão de metro para quilômetro e de quilômetro para metro. O que é que nós sabemos? Sabemos que 1 quilômetro tem 1000 metros. Do sentido contrário, eu sei que 1 metro tem o quê? Se eu multipliquei por 1000, agora eu vou dividir por 1000. 1 sobre 1000 quilômetros. Ok? Então, se eu quero converter de metro para quilômetro, ó, metro para quilômetro, eu tenho que multiplicar por 1 sobre 1000, que é a mesma coisa que dividir por 1000. E se eu quero fazer uma conversão de quilômetro para metro, ó, quilômetro para metro, eu tenho que multiplicar por 1000. Né? Então, se ele me dá um valor em quilômetros, 55 quilômetros, e eu preciso converter para metro, basta eu multiplicar por 1000. Isto é o fator de conversão. Fator de conversão de metro para quilômetro, 1 sobre 1000, ou dividir por 1000. Fator de conversão de quilômetro para metro é multiplicar por 1000. Porém, algumas unidades de medida, isso confunde um pouco a gente.
como, por exemplo, a velocidade, que trabalha com duas unidades, espaço por tempo, uma razão entre espaço, entre distância e tempo. Vamos ver, então, a velocidade. Normalmente, nas questões de prova, o que mais cai é a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo ou sentido contrário. Se você é estudante do ensino médio, principalmente se você é estudante de cursinho, talvez o seu professor já tenha discutido com você um fator de conversão 3,6, ou seja, para converter de um para outro, multiplica por 3,6, divide por 3,6. Se você viu isso, vamos entender isso e vamos saber fazer isso, porque não basta só decorar, principalmente para fazer Enem. Então vamos lá. Vamos pensar na conversão de metro por segundo para quilômetro por hora. Eu já deixei lá a relação de quilômetro para metro, né? 1 quilômetro, 1000 metros, e sentido contrário, 1 metro tem 1 sobre 1000 quilômetros. Vamos ver agora a relação de segundo para hora. O que eu sei? 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto, 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Ok? No caminho inverso, 1 segundo tem, se eu multipliquei por 3.600, eu vou dividir por 3.600. 1 sobre 3.600 hora. Então vamos fazer a conversão aqui, ó. Vamos começar fazendo uma conversão de metro por segundo para quilômetro por hora, tá? O que eu tenho? Quando eu falo metro por segundo, significa que eu percorro a distância de 1 metro em 1 segundo, metro por segundo. Basta eu converter essas unidades. 1 metro. 1 metro, convertendo para quilômetros, é 1 sobre 1000. Então aqui eu tenho 1 sobre 1000. O quê? Quilômetro. Dividido 1 segundo. Segundo é, convertendo para hora, 1 sobre 3.600 hora. Ó, eu já tenho a minha unidade, quilômetro por hora. E aqui o que eu tenho? Uma divisão de frações. 1 sobre 1000 dividido por 1 sobre 3.600. Mantenho a primeira, troco para multiplicação e inverto a segunda. Ok? Então, na verdade, eu tenho 3.600 dividido por 1000. 3.600 dividido por 1000 são 3 zeros. Vou andar a vírgula, 3 casas para a esquerda, 3,6 km por hora. Significa que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Meu fator de conversão de metro para segundo para quilômetro por hora é 3,6. Para eu fazer essa conversão, basta que eu multiplique por 3,6. Entenderam de onde vem aquele número? Vamos fazer agora o caminho inverso para a gente treinar. De quilômetro por hora para metro por segundo. É a mesma coisa, ó. Isso significa que eu ando a distância de 1 quilômetro em 1 hora. Vamos converter essas unidades em metro por segundo. 1 quilômetro, convertendo para metros, dá 1000 metros. 1 hora, convertendo para segundos, dá 3.600 segundos. Minha unidade, ó, metro por segundo, 1000 e 3.600. Vou dividir os dois por 1000, vai ficar 1 sobre 3,6. Então, o meu fator de conversão de quilômetro por hora para metro por segundo é 1 sobre 3,6. Significa que para fazer a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, eu multiplico por 1 sobre 3,6, que é a mesma coisa que eu dividir. Ok, gente? Tranquilo? Então, nada disso tem a ver com a questão ainda. O que nós fizemos? Um resgate sobre conversão e principalmente o conceito de fator de conversão. Porque a questão pede o fator de conversão de centímetro por minuto para metro por segundo. Vamos fazer este cálculo do fator de conversão dessas unidades, então. Ok?
Então vamos lá. Vamos calcular o fator de conversão de centímetro por minuto para metro por segundo. Então, de centímetro para metro, o que eu sei? 1 metro tem 100 centímetros. No caminho contrário, 1 centímetro, se eu multipliquei por 100, eu vou dividir por 100, é igual a 1 sobre 100 metros. Ok? Minuto e segundo, o que eu sei? 1 minuto tem 60 segundos. Fazendo o caminho contrário, 1 segundo, se eu multipliquei por 60, vou dividir por 60, é igual a 1 sobre 60 minutos. Estabeleci essas relações, agora eu vou fazer a conversão. Centímetro por minuto significa 1 centímetro em 1 minuto. Vou converter essas unidades nas unidades que eu quero. 1 centímetro, convertendo para metro, é 1 sobre 100 metros. Então, 1 sobre 100 metros. Tudo isso aqui dividido, 1 minuto, vou converter para segundo. 1 minuto tem 60 segundos. Já encontrei aqui, ó, as minhas unidades. Metro por segundo. Que mais uma vez eu tenho uma divisão de fração. 1 sobre 100 dividido por 60. Mantenho a primeira fração, troco o sinal, inverto a segunda fração. 1 sobre 100, que multiplica 1 sobre 60, isto aqui é igual a 1 sobre 6.000 metros por segundo. Ou seja, 1 centímetro por minuto equivale a 1 sobre 6.000 metros por segundo. Meu fator de conversão de centímetro por minuto para metro por segundo é 1 sobre 6.000. Ou seja, bastaria que eu pegasse esse valor, dividisse por 6.000 para encontrar aquela velocidade agora em metro por segundo. Porém, quando a gente olha para as alternativas, não aparece isso aqui. Por quê? Porque a questão expressa esses valores de uma outra forma. Então eu volto um pouquinho e o que eu vejo aqui? 1 sobre 10, 1 sobre 60, as alternativas todas estão falando em 10 e 60. Então vamos trabalhar um pouco com esses números. 1 sobre 10 não, 1 sobre 100, né? Então, 1 sobre 100 não é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado? Ok, 10 ao quadrado é 100. 1 sobre 10 ao quadrado não é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2? Lembram? Potência com expoente negativo, eu inverto a base e transformo o expoente em positivo. Aqui ficaria 1 sobre 10 ao quadrado. Ok? Se precisar resgatar um pouco de potenciação, estou deixando lá na descrição do vídeo, vai aparecer em algum lugar aqui na tela também, um link para um vídeo anterior que nós fizemos, trazendo conceitos básicos de potenciação e as principais regras. Se precisar, dá uma olhadinha lá. Ok? Então, na verdade, 1 sobre 100 é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Opa, já está aparecendo isso aí nas alternativas. Da mesma maneira, 1 sobre 60, eu posso escrever de uma outra forma, como 60 elevado a menos 1. 60, expoente negativo, inverto a base, 1 sobre 60. Então, isto daqui pode ser escrito como 10 elevado a menos 2, que multiplica 60 elevado a menos 1. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que 1 sobre 6.000, só que escrito de uma outra maneira. Então eu olho para as alternativas e encontro esse valor exatamente na alternativa B. Ok, gente? Legal? Tranquilo?
Uma questão simples, mas aproveitamos a questão para relembrar um pouco conversão de unidades, fator de conversão e de quebra resgatamos um pouco aí o conceito de potência com expoente negativo. Lembro que lá na descrição tem um link para uma lista de exercícios similares a esse aqui, com gabarito para vocês fazerem e treinarem. Todos os nossos vídeos de resolução de exercícios tem na descrição uma lista com exercícios semelhantes, com gabarito. Não deixem de treinar. Vão lá na lista dos vídeos do canal, olhem o assunto que vocês querem estudar, assistam o vídeo, deixem o joinha, é claro, e baixem a lista de exercícios, ok? Encontraram alguma dificuldade, seja na lista, seja em alguma passagem do que a gente fez aqui, alguma parte ficou um pouco confusa, precisa de entender melhor? Deixe os comentários na descrição do vídeo. Se quiserem sugerir uma questão, um tema, podem usar os comentários ou também podem usar o e-mail que está lá na descrição, que também é uma forma legal de vocês se comunicarem comigo. Tudo bem? Se gostaram então do vídeo de hoje, essa é a hora do crava o dedo no joinha! Senta o dedo aí, curta o vídeo, divulga o vídeo, divulga o canal. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, aperte lá o sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. Lá na descrição do vídeo tem também um link para a nossa página no Facebook. Na nossa página, a gente também divulga notícias sobre o concurso, sobre Enem, sobre vestibulares e, principalmente, a gente tenta trazer um pouco da teoria, organizar um pouco essa teoria através de quadros, de resumos, sistematiza um pouco essa teoria para ajudar no estudo de vocês. Ok, pessoal? Então, o mais importante é que o treino de hoje foi pago.